Lei Geral de Proteção de Dados é o tema do nosso podcast de Direito Administrativo do IDP e nós temos hoje a grande tarefa, tratar de um tema, de um assunto que é um dos mais relevantes da nossa sociedade, até porque hoje o controle de muitas questões dentro do nosso Estado, ele é feito não mais por atos de violência, mas sim pelo conteúdo, pelo acesso a informações das pessoas, que pode ser utilizado para fins comerciais, para fins políticos. E esse é um tema super importante e que aqui no IDP você vai ouvir com grandes autoridades no assunto. Meu nome é Antônio Rodrigo Machado e junto com a professora Vládia Pompeu estamos coordenando essa sequência de questões tão importantes para a comunidade acadêmica, para a sociedade brasileira. E eu passo a palavra à professora Vládia, coordenadora, para apresentar os nossos convidados. Obrigada, professor Rodrigo. De fato, hoje o tema que a gente vai conversar aqui com vocês é um tema que, não só pela sua relevância, mas pela sua atualidade, promete assuntos, discussões e um bate-papo muito interessante. Então, eu te convido a ficar com a gente aqui até o final, hoje, nesse podcast, nessa quarta edição aqui do podcast de Direito Administrativo aqui do IDP. E só para ressaltar a relevância desse assunto de proteção de dados, nós temos hoje em dois poderes, né, da União discussões relevantes sobre esse assunto. Primeiro, a emenda constitucional 115, né, que traz o status de direitos e garantias fundamentais à proteção de dados. E no âmbito do Poder Judiciário, nós temos duas ações, a ADPF 695 e a ADIM 6649, tratando de uma discussão relevante sobre proteção de dados, especificamente sobre compartilhamento de base de dados. E nós vamos tratar desse assunto hoje aqui também. Para conversar com a gente, eu queria apresentar para vocês, desde já todas as minhas boas-vindas, ao professor Flávio Unes, que é um professor doutor de Direito Administrativo, professor aqui do IDP, advogado com relevante atuação na área de proteção de dados e também autor de várias obras em Direito Administrativo. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui no IDP, ainda mais para conversar com vocês. É um prazer. Acompanhe o professor Flávio Unes aqui, a professora Daniele Gontijo, que também é professora aqui do IDP Online, é doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade do Porto, procuradora federal com atuação específica também em proteção de dados. Seja muito bem-vinda, professora Daniele. Muito obrigada e agradeço muito pelo convite. Esse vai ser um grande episódio, tenho certeza que você já acompanhou com a gente, nós já falamos sobre a Lei de Improbidade Administrativa, sobre processo administrativo disciplinar e também sobre a Lei de Licitações e Contratos. Professor Flávio, nós estamos falando da LGPD. O que são esses dados que necessitam, que precisam de uma lei geral de proteção aqui no Brasil? Olha, dados pessoais são todas as informações que possam se referir a uma pessoa. Logo, nós estamos falando tanto de endereço, telefone, falamos da própria imagem da pessoa, enfim, tudo aquilo que seja uma informação que identifique alguém. Então, nós estamos lidando com, vamos dizer assim, o petróleo da atualidade, né? Hoje em dia, as maiores empresas lidam com dados, as maiores empresas mundiais. Nós sabemos da relevância que é e do valor econômico também que existe em torno do assunto. Então, portanto, tudo aquilo que disser respeito a uma pessoa natural, por meio de informações, é um dado pessoal. E exatamente por isso é que nós temos uma abrangência gigantesca. Não é? Qual empresa hoje que não lida com dados pessoais? É muito pouco provável que isso aconteça. Daí porque uma lei que vai regular, exatamente ter como objeto isso, ela vai se espraiar por toda a sociedade, em todas as suas vertentes. Então o tema, além de atual, é de suma importância. E é interessante, professor Flávio, é que dados pessoais a gente sempre conviveu, né? Enquanto ser humano, enquanto pessoa, indivíduo, nós sempre convivemos com os dados pessoais, mas o que me chama mais a atenção é que a regulamentação da importância dessa informação nos trouxe, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, uma necessidade de procedimentalizar esse cuidado e essa atenção. E aí eu quero conversar com a professora Daniele para perguntar para ela se esse cuidado com dados pessoais é uma questão relacionada sim com os direitos dos cidadãos. Essa proximidade, ela é pragmática, ela é real, ela é concreta, professora Daniele? Com certeza. Até porque, assim, numa análise mais histórica dessa ideia de proteção de dados pessoais, se a gente dividir a parte histórica do que vem da Europa e o que vem dos Estados Unidos, de proteção de dados, que já são discussões muito antigas, né, que vem ali da década de 60, da década de 70, já vem como uma discussão de direito fundamental.
de um direito fundamental do cidadão. Como? Nos Estados Unidos, entende-se os dados pessoais dentro da ideia de privacidade. Lá eles dividem a privacidade como a privacidade informacional e a privacidade decisional, né? Então, a privacidade decisional, ela está mais ligada àquela ideia de liberdade geral mesmo que a gente tem na nossa intimidade, e a privacidade informacional. Então, eles trabalham com essa ideia. Já na Europa, eles vêm trazendo uma discussão de separar a proteção de dados pessoais da privacidade. Por quê? Porque o seu dado pessoal ele tem que ser protegido não só porque ele faz parte da sua intimidade, mas porque ele faz parte de um direito seu da personalidade. O tratamento de dados pessoais que as novas tecnologias proporcionaram, se por um lado elas trazem muitos benefícios, né, que permitem criar algoritmos que podem nos ser muito úteis. Por outro lado, esses algoritmos, esse tratamento de dados, essa criação de perfis que se permite fazer a partir de um levantamento de dados pessoais, ele precisa ser regulado pelo direito, porque ele pode também ter efeitos maléficos, que é o que o professor Flávio falou no começo. A gente pode criar perfis de consumo, você pode criar perfis até de convicções religiosas, de convicções políticas, e isso esbarra muito na possibilidade de um tratamento discriminatório. Então, sim, os dados pessoais, a proteção de dados pessoais, ela é uma hipótese de um direito do titular. E mais que um direito, é um direito fundamental. Inclusive, que a Vládia falou, né, no começo dessa conversa, esse mês está para ser promulgada a PEC que transformou os dados pessoais em um direito autônomo, né, um direito fundamental autônomo. Se antes a gente precisava trazer essa discussão da possibilidade dos dados pessoais estarem inseridos num contexto de privacidade mais amplo, hoje, ou a partir desse mês, essa discussão já vai estar superada, porque a gente vai ter essa previsão expressa na Constituição. Aliás, na verdade, é interessante lembrar, não é nesse mês, é exatamente agora. Enquanto nós estamos gravando esse podcast, há uma sessão solene no Congresso Nacional para promulgar a Emenda Constitucional 115, proveniente da PEC 17, que exatamente coloca a proteção de dados como direito fundamental e determina que a União é a competente para legislar sobre o tema. Então, é uma feliz coincidência. Nós estamos gravando aqui enquanto exatamente a promulgação da PEC está ocorrendo, né? Dentro dessa linha, Flávio, nós já sabemos um pouco o que significa essa proteção de dados, mas eu queria saber de você, quais são as consequências da utilização errônea desses dados? Quais são os perigos para a sociedade, para os cidadãos, dessa utilização de dados pessoais de maneira ilícita? Bom, até que houvesse uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, nós tínhamos que conviver com abusos, né, sem nenhuma repercussão jurídica, vamos assim dizer, pelo menos específica, sem nenhum tratamento específico. Então, nós, atormentados com telefonemas, oferecendo propostas para assinatura disso, cartão de crédito daquilo, como é que as pessoas chegaram a mim? Como é que as pessoas obtiveram o meu contato? Né? Que o meu telefone é um dado pessoal que me identifica. E isso gera para mim um tumulto. Também nós podemos imaginar situações discriminatórias em relação a planos de saúde ou situações afins, em função de informações que são prestadas às vezes por parte até de farmácias em que você compra medicamentos, lá você dá seu CPF, não se sabe que tipo de informação isso vai levar. Será que isso vai formar um banco de dados que vai fornecer informações sobre você e que depois isso pode gerar algum tipo de limitação, de constrangimento? Então a gente estava convivendo com situações que necessariamente poderiam nos constranger de alguma forma, limitar os nossos direitos, enfim, a nossa liberdade, a nossa privacidade, e isso não tinha uma regulamentação. Agora, com a lei geral, é possível responder a sua pergunta. O que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos ter sanções diante de fiscalização que venha a ocorrer pelo órgão regulador, no caso a ANPD, ou mesmo mediante provocação do judiciário, que também pode ser acionado para fazer cumprir exatamente esta lei, né? E aí nós temos sanções que vão desde multas, advertências, enfim, a lei estabelece uma série de situações que são exatamente as sanções decorrentes do descumprimento desses direitos que passam a existir com a LGPD, né? Então agora sim, nós podemos dizer que há consequências jurídicas, né, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados. E diante de uma legislação, né, com um propósito tão amplo, né, e tão importante desse que nós estamos destacando aqui hoje, é interessante a gente deixar aqui para os nossos ouvintes, professora Daniela, muito claro quem objetivamente deve se adequar à LGPD.
Né? A quem essa legislação se aplica e em que medida, quais são as medidas mais importantes, as principais obrigações que devem ser atentadas por essas pessoas, por essas empresas, em relação a esse tratamento responsável dos dados que é tão necessário? Então, a LGPD, que aí só lembrando que assim, a LGPD não é a primeira lei, né, professor Flávio, que trata de dados pessoais no Brasil. Já existiam algumas obrigações, mas muito pontuais. Por exemplo, no CDC, no Marco Civil da Internet. Mas a LGPD, como o professor Flávio bem contou, traz essa moldura geral. Para quem? Para todo mundo. Para todo mundo que tratar dados pessoais, seja pessoa natural, seja pessoa jurídica, e a própria administração, todo mundo tem que observar as regras da LGPD. E o que de mais importante é essa observação? Especialmente observar os princípios dos tratamentos de dados. Quais são? Por exemplo, quando você vai tratar dados, você tem que indicar uma finalidade. Essa finalidade tem que ser específica. Você não pode coletar dados para tratar diversos assuntos com uma finalidade geral. Por quê? Porque o titular de dados ele tem que poder saber quem está coletando os dados dele, para quê, quanto tempo vai ficar com aqueles dados, se tem alguma possibilidade de aqueles dados serem usados num segundo momento, para uma segunda finalidade que seja correlata com a primeira que justificou a coleta. Além disso, as empresas elas têm a obrigação de indicar um encarregado, que é aquela pessoa que vai fazer como se fosse o compliance de dados na empresa. Ela vai fazer a ponte entre a NPD, a empresa e o titular de dados. Então, ela vai garantir que a empresa esteja observando as regras, tratando e principalmente observando o direito do titular. Porque, como a gente falou aqui no começo, nós estamos falando de um direito fundamental, né, que ganha aí um peso muito maior, especialmente agora que está reconhecido como direito fundamental expresso, de proteção, né, do nosso ordenamento jurídico. Então, respondendo a sua pergunta, a lei se aplica a todo mundo, tem uma previsão na lei, uma seção especial só para o poder público, e tem alguns casos específicos que estão lá no artigo 4º, que são casos em que a lei não se aplica, mas são casos muito específicos, por exemplo, quando um particular está tratando dados sem finalidade econômica. Mas assim, via de regra, todo mundo que trata dados hoje está sujeito à LGPD. Nesse aspecto, é muito difícil a gente pensar na realidade dos empresários brasileiros, das empresas brasileiras, ser mais um gasto que a empresa vai ter que arcar. Professor Flávio, eu fico pensando, a microempresa, empresas de pequeno porte, esse gasto vale a pena ser feito hoje? Apenas o medo de sofrer uma sanção? Do ponto de vista geral, da função social das pessoas jurídicas, vale a pena hoje investir nessa proteção de dados, ainda que nós não tenhamos uma fiscalização efetiva no Brasil? Há uma vantagem do empresário se adequar à LGPD já de imediato agora, ou é melhor deixar que isso venha acontecer mais à frente, quando nós tivermos uma fiscalização mais forte em território brasileiro? Olha, eu entendo que nós já temos que ter esse cuidado. Primeiro porque a ANPD, que é o órgão regulador, editou semana passada um regulamento exatamente destinado ao pequeno empreendedor. Ali ela flexibilizou algumas regras, mas ao mesmo tempo que o fez, deixou claro que há o foco também em relação ao pequeno empreendedor. Se por um lado ele simplifica, por outro lado ela está dando um recado. Estou de olho nesse segmento. Esse segmento também lida com dados. Então esse segmento também precisa se ajustar. E naquilo que não é simplificado, se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados na sua versão lá, primeira. Portanto, nós temos que fazer exatamente esse cotejo para saber o que o pequeno empreendedor deve ou não ter de cuidado. O Sebrae tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido, tem desenvolvido iniciativas muito importantes. Eu acho que vale a pena o pequeno empreendedor entrar em contato com o Sebrae por meio de suas redes sociais, seu site, para se informar. Há cursos lá, né, que mostram a necessidade de uma adequação básica, mínima, porque a lei está em vigor e pode ser a ele aplicada. A vantagem disso é que uma empresa que se ajusta à LGPD, ela também está dando um recado para todo o mercado e para o seu consumidor, de que ela está atenta e com cuidado com aquilo que está diretamente ligado à personalidade do titular de dados. Fazendo uma analogia, como hoje em dia o titular, como bem o nome diz, ele é o proprietário, o dono daqueles dados.
Então, portanto, esses dados não podem sair por aí as pessoas fazendo o uso que bem queira fazer. É por essa razão que eu acho que nós temos que ter, a professora Daniele colocou bem, que nós temos que ter um cuidado com a transparência, com a explicitação clara do propósito. Né? Para que eu estou coletando esse dado seu? As pessoas têm que informar isso, não é? Para que se escolha corretamente qual é a base legal de tratamento, significa dizer qual é a autorização legal que a lei me dá para eu poder tratar esse dado. Quando eu falo tratar dado, é uma palavra cheia, que cabe tudo. É armazenar, é coletar, é excluir, tudo que envolve esse tipo de medida se encaixa na ideia de tratamento. Então, para que eu possa tratar, eu tenho que saber, eu tenho que colher o consentimento. Isso já é um desenvolvimento de uma política pública e com base na lei, ou seja, se uma lei já me impõe a tratar dado, eu não preciso, portanto, ter o consentimento? Será que isso é o legítimo interesse? A lei estabelece lá algumas autorizações para que eu possa tratar. Isso tudo, de fato, para uma boa compreensão por parte do pequeno empreendedor, demanda um certo investimento. É verdade, isso por um lado causa um certo, vamos dizer assim, uma certa dificuldade. Mas eu acho que instituições como o Sebrae, por exemplo, podem colaborar muito nisso, de modo a ajudar a essa adequação por parte desse segmento. Lembrando, o pequeno empreendedor representa mais de 90% das pessoas jurídicas no Brasil. O professor Flávio, ele chamou a atenção por um ator, né, muito importante nesse cenário de aplicação da LGPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ela foi incumbida uma atuação relevantíssima no contorno da aplicação dessa legislação. E nesse contexto, eu queria conversar um pouquinho com a professora Daniele sobre isso. Como é que a ANPD tem se estruturado, como é que ela tem se preparado para dar o alcance legal adequado, né, às diretrizes trazidas pela LGPD, doutora professora? Tá, deixa só eu voltar um pouquinho no que o professor Flávio falou, que eu acho que é importantíssima essa fala que ele ressaltou, a necessidade que as pessoas tenham em mente que a LGPD, ela não requer que se tenha consentimento para o tratamento de dados em toda e qualquer hipótese. São, se eu não me engano, 10 bases legais, né? Então, e o consentimento acaba sendo uma base legal residual, porque as outras bases legais, se você consegue enquadrar, como o professor Flávio falou, por exemplo, uma obrigação legal, ou o desenvolvimento de uma política pública, necessidade de tratamento de dados por essas outras bases legais, ela é inclusive mais segura para quem está tratando os dados, né? Acaba que, porque quando a gente fala em LGPD hoje, a gente pensa muito em consentimento, né? Discute-se muito sobre consentimento, mas tem que lembrar que existem essas outras bases legais que justificam o tratamento. A LGPD não veio proibir o tratamento, ela veio proteger um direito, né? É diferente. Então, assim, ela veio conformar o tratamento, de forma que ele seja feito se adequando à proteção de um direito fundamental. Mas o tratamento continua sendo possível e dele a gente tem inúmeros benefícios, né? Agora, falando sobre a ANPD. A ANPD, hoje, como é que ela está conformada? Hoje a ANPD é um órgão da Presidência da República. E é um órgão até muito sui generis, porque ele está ligado no presidente. E a gente não tem uma supervisão ministerial. Então, nós estamos tendo várias discussões em relação a competências dentro da ANPD por essa não vinculação a nenhum dos ministérios. A única vinculação que tem é uma vinculação geral, no caso de processo disciplinar, porque tem o decreto 30.058, 3035? Pode ser 3035, que faz essa vinculação com o ministro da Casa Civil para quando não tiver vinculado a nenhum ministério, né? Agora, fora isso, a ANPD é um órgão vinculado à presidência. E existe uma previsão na própria LGPD de que a ANPD possa se tornar uma autarquia, que mude essa natureza jurídica. Então, a discussão do momento hoje é essa transformação. Por quê? Porque enquanto órgão, embora a ANPD possa se valer de toda a parte estrutural da presidência, né, de serviços, enquanto um órgão, ela não tem aquela independência que é desejável a uma autoridade de proteção de dados, né, que é igual tem na Portugal, na Espanha, e principalmente essa independência é um dos requisitos necessários para o ingresso do Brasil na OCDE. Então, assim, isso tem sido muito cuidado, muito estudado, porque a ANPD precisaria desenvolver mais, embora a própria LGPD já traga a previsão de que a ANPD tem autonomia técnica, né, nas suas decisões,
Mas, se a gente for pensar em autoridades de outros países, essas autoridades são independentes, não é o que aconteceu no Brasil. Por quê? Porque existe até essa previsão de daqui a 2 anos, essa natureza, dentro de 2 anos, essa natureza jurídica da NPD mudar. Mas hoje, como que a NPD se estrutura? A NPD tem uma equipe reduzida para o tamanho do desafio que ela tem. A NPD tem uma ouvidoria, tem uma corregedoria, ela tem algumas coordenações gerais, a de fiscalização, a de normatização, a de pesquisa, de tecnologia, de relações institucionais e internacionais, por causa da troca de dados, né, internacional, mas ainda é uma equipe muito pequena. A NPD precisa realmente se estruturar como um órgão, não como um órgão, não é como uma pessoa jurídica mesmo do Estado brasileiro, para poder fazer frente a esse desafio, porque, como a gente falou antes, né, é um desafio que é muito transversal. Quando a gente pensa na NPD, você tem que pensar não apenas como um órgão regulador, que é, por exemplo, quando a gente pensa na ANAC. A ANAC é uma regulação da aviação civil, ela tem lá um cercadinho dela, que é onde ela trabalha. A NPD não tem um cercadinho, ela trabalha com todo mundo trata dados. Então, a gente tem que pensar nessa regulação tão ampla e também temos que pensar em mais do que uma regulação, que a NPD funciona como uma autoridade de proteção de um direito fundamental. E aí ela tem a primeira competência que tá da NPD, que está na LGPD, é a proteção do direito fundamental. Então, assim, ela tem, além disso, essa outra feição, né, que a diferencia um pouco das agências reguladoras. Mas, então, hoje a estrutura é de um órgão da presidência que está fazendo o tratamento. Lembrando que a competência da NPD de sancionar, ela só entrou em vigor em agosto do ano passado, e a NPD está com uma agenda regulatória, que ela vai cumprindo para tentar fazer frente a esse desafio enorme, que é cuidar do tratamento de dados no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Dentro desse papel da NPD, Flávio, de fiscalização, nós podemos dizer que aí nós temos o exercício do poder de polícia, da administração pública, e eu gostaria de saber de você, esse modelo da NPD enquanto órgão da administração pública direta, você vê isso como um modelo positivo ou você acreditaria que uma outra estrutura seria possível? E dentro até de um tema que você é o maior especialista no Brasil, que é exatamente essa delegação do poder de polícia, você veria a possibilidade de nós termos aí uma estrutura de fiscalização que não necessariamente fizesse parte do corpo do Estado brasileiro? Bom, primeiro eu também concordo que a NPD, o modelo ideal é o modelo autárquico mesmo. É óbvio, vamos pensar nas eleições. Quantos dados do Tribunal Superior Eleitoral e tudo isso envolve? Qual a relação da NPD com isso? Dados pessoais, a competência dela para fiscalizar uma série de situações. E isso estar atrelado à presidência da República é algo que pode eventualmente fragilizar um pouco a independência indispensável que um órgão dessa natureza possa ter. Só para dar um exemplo, não é? De uma situação como essa. E outros teríamos. Nós tivemos aquele caso lá do IBGE no Supremo, em que se pretendeu, por meio de uma medida provisória, que houvesse a transferência de todos os dados de celulares das pessoas, dos usuários das companhias, né, das concessionárias de telefonia, para o IBGE, para que o IBGE pudesse, então, fazer as suas pesquisas. O Supremo Tribunal entendeu que era muito larga vamos dizer, esse transpasse de informações, né, e que não haveria ali salvaguardas importantes para justificar tamanha fluxo de dados tão relevantes, tendo em vista a sensibilidade que isso traz. Então, realmente, são muitos temas sensíveis e quanto mais nós conseguirmos proteger a independência daquele que vai fiscalizar, melhor será. Então, o modelo da autarquia me parece o mais adequado. Sim, podemos enquadrar como exercício do poder de polícia esse exercício de fiscalização que a NPD tem como competência. E aí, nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados traz algo inovador no regime jurídico brasileiro. Lá no seu artigo 50 ou 51, salvo engano, fala da autorregulamentação regulada, quando prevê a possibilidade de que as empresas e associações possam editar regulamentos próprios e esses regulamentos podem ser validados pela autoridade nacional, salvo engano, parágrafo 3º do dispositivo. O que isso significa? O regime jurídico brasileiro está autorizando um privado a fazer uma regulamentação por meio de associação, por exemplo,
que, portanto, vai vincular as suas associadas, e que isso pode ser, esse estatuto interno pode ser validado. Daí porque autorregulamentação regulada, porque volta para o selo, vamos dizer, do aparato estatal. Em certa medida, eu entendo que isso é uma delegação do poder regulamentar, dentro de espécie do poder de polícia administrativa. Eu entendo como um exemplo, e de fato defendi isso na minha tese de doutoramento como possível, e acho que já estamos diante de uma realidade como essa, porque imagine que um órgão, por mais que esteja bem formado, e não é o caso ainda porque acabou de nascer, vá dar conta de regulamentar as nuances que os dados pessoais têm no setor farmacêutico, no setor de infraestrutura, no setor de educação, no setor de saúde. Ou seja, há nuances aí acerca do fluxo e da forma como o dado é tratado, que uma regulamentação vinda de um órgão central se torna praticamente inviável. Então, quem vai dar conta disso é a própria iniciativa privada, que vai fazer isso de uma forma em que o controle vai se dar pelo Estado na sua validação dessa autorregulamentação. Então, inclusive, eu acho isso de uma muito inteligente do legislador quando compartilhou essa responsabilidade com a iniciativa privada. Lembrando que nós não precisamos mais, e já passou da hora de abandonarmos a ideia de confundir privado com egoístico e o aparato estatal como alguma coisa que tutelasse com exclusividade o interesse público. Eu acho que o interesse público é um desafio compartilhado na sociedade civil por meio do aparato estatal, por meio das empresas e das pessoas, enfim. Então, eu acho que há aí uma inovação muito interessante. Eu espero que isso tenha frutos e espero que não sejam autorregulamentações copiar e colar, né? As pessoas têm que entender que as consultorias nessas áreas, elas têm que ser customizadas. A realidade e o fluxo de dados de uma empresa tem nuances que não se encontram em outra. E se pensar em fazer uma autorregulamentação copiando uma da outra, nós vamos colocar, na verdade, uma grande ideia no saco de lixo. Essa fala do professor Flávio Nunes agora, ela trouxe muita realidade para a proposta trazida pela LGPD, né? Essa necessidade de o aspecto fático se integrar à disposição da legislação, né? Até porque hoje não cabe mais nós discutirmos o direito numa perspectiva eminentemente jurídica. Então, nós temos que imaginar as proteções de dados a efetivamente aqueles dados que transitam, né, na realidade do caso concreto. Mas, além desse aspecto, professor Flávio, me chamou muita atenção o exemplo, né, do IBGE que você trouxe, e na sua fala você falou aí do exemplo do vazamento de dados do IBGE, e eu me lembrei de outros casos relevantes que a gente teve no último ano, né? A gente teve aquele caso da plataforma do Lattes, né, que houve um vazamento de dados, enfim, o próprio compartilhamento da base de dados do Denatran, que tem, né, essa perspectiva histórica, essa perspectiva fática por trás do ajuizamento da AD 6649. E aí eu queria fazer uma pergunta bem pragmática, professor Flávio, será que essa sensação que a gente tem hoje, que depois da LGPD a gente presenciou mais vazamentos de dados, ela é real ou ela é só porque a legislação trouxe para a gente essa sensibilização quanto à matéria fática relacionada? A vida não brota da lei, né? A vida precede a lei, né? Então, portanto, eu não acredito que a lei tenha o condão de fazer isso. Na verdade, o que a gente tinha e já existia são os dados pessoais, e a tecnologia, as redes, a avançada, como está, promovia um fluxo que, à medida que ia ocorrendo, ocasionava constrangimentos, danos às pessoas, e isso foi fazendo com que o legislador teve que se atentar para isso e regulamentar isso. Na verdade, esse que é o fluxo natural das coisas, não é? Então, são vários os exemplos que a gente tem realmente. Tem até uma situação muito interessante também relativamente à empresa da União, que lida com sistemas de dados também, que cuida da parte da Carteira Nacional de Habilitação, por exemplo, e que passou a oferecer o Data Valid, que é uma ferramenta que as pessoas podem se valer dos dados pessoais para certificar se aquele dado está correspondendo à Carteira Nacional de Habilitação. Ora, isso sem que o titular de dados saiba, ou seja, quando eu vou tirar minha carteira, tem aquela finalidade específica. Eu não posso autorizar uma empresa, ainda que estatal, para usar isso para outra finalidade sem que haja transparência, sem que haja o cumprimento dos princípios, como a professora Daniela disse, da LGPD. Não é? Temos agora no Supremo, como foi bem colocado, a discussão de um decreto que cria uma autorização extremamente ampla dentro do poder público, quase que fazendo com que os princípios da lei fiquem sem qualquer sentido, porque se já está per si um compartilhamento tão indiscriminado, aonde que está a proteção na perspectiva do propósito determinado, da transparência, da gestão informacional que o próprio titular de dados tem que ter relativamente aos seus dados? Quando se fala em proteção de dados,
né? O princípio que fala dessa autotutela informacional, vamos dizer assim, é íncito, é inerente a essa noção, que agora tem status de princípio de direito fundamental. Então nós não podemos mais imaginar que uma autorização quase que em branco possa validar o compartilhamento de dados, o tratamento de dados pessoais. Professor Daniele, para que a gente possa se encaminhar aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria saber uma pergunta bem objetiva para aqueles que estão nos ouvindo agora. Qual é o compartilhamento de dados que vai ser considerado lícito? Como é que isso pode acontecer para que a empresa ela trate esses dados que ela tem sob a sua responsabilidade de maneira correta, para que ela possa ter, de fato, uma responsabilidade com essas informações tão valiosas como nós conversamos aqui ao longo desse episódio? Então, o compartilhamento de dados, para ser considerado lícito, a primeira coisa é que ele também, o próprio uso compartilhado, tem que estar de acordo com os princípios da LGPD. Portanto, não pode haver um compartilhamento de dados para uma utilização que esteja totalmente desvinculada àquela finalidade que gerou a coleta dos dados, né? E além disso, a gente precisa discutir também a possibilidade, porque para o uso compartilhado, a gente também precisa ter base legal. E a gente precisa discutir a possibilidade dessas bases legais poderem ser cumuladas. Por exemplo, uma empresa de pesquisa quer utilizar os dados da base de dados do INSS para verificar as aposentadorias que foram concedidas pelo INSS e fazer um estudo sobre isso. A gente tem aí uma possível base legal relacionada à pesquisa. Mas e se essa empresa quiser usar essa base de dados que o INSS trouxe para ela e compartilhou com ela, para entrar em contato com determinados aposentados, para fazer um acompanhamento mais específico daqueles aposentados? Essa base legal do estudo, da pesquisa, ela já pode não ser tão correto o uso dela para fundamentar esse compartilhamento, porque, supostamente, para o estudo, essa base de dados tem que estar anonimizada. E aí, como é que a gente vai fazer para desanonimizar, entrar em contato com essas pessoas, para poder trazer essa informação que um instituto de pesquisa precisa? Então, será que a gente consegue trabalhar com uma ideia de, por exemplo, política pública? Uma ideia de prevenção à saúde, por exemplo, a depender do tipo de aposentadoria que se esteja estudando? Do legítimo interesse. Exatamente, o legítimo interesse. Então, assim, existem muitas nuances que têm que ser analisadas no compartilhamento de dados. E isso é um dos pontos que o STF vai discutir, né? Enquanto nós também estamos aqui gravando esse podcast, o STF hoje está na pauta a discussão das ADIs, né? Da ADI, da DPF, como o professor Flávio falou no início, que trata exatamente sobre o compartilhamento de dados entre o poder público. A gente está chegando ao final do nosso podcast e eu vou colocar fogo no parquinho. Vou inclusive eu quero ouvir a opinião da professora Vládia também. Vou iniciar pelo professor Flávio Unes. Compartilhamento de dados, utilização de dados, proteção de dados e democracia. Quais são os riscos para a democracia na utilização errônea de dados? Nós temos observado ao longo dos últimos anos, principalmente durante períodos eleitorais, uma utilização de dados que pode manipular de alguma forma um resultado democrático. Como você vê a questão do tratamento de dados, da proteção aos dados, influenciando no rumo democrático, professor Flávio? Bom, é inequívoco que há uma ligação. Nós tivemos a experiência norte-americana nas eleições que mostraram que a possibilidade de utilização de perfis, né, segmentados e a utilização abusiva disso pode levar a intervir diretamente no resultado de eleições, né? Então isso é inequívoco. Portanto, eu acho que encontrar uma fórmula de envolver as empresas que tratam esses dados também para uma responsabilidade, para uma corresponsabilidade, na forma de fazer o seu próprio controle, autocontrole, porque o aparato estatal muitas vezes não dá conta disso. Não há tempo suficiente, muitas vezes, para que se possa obstar um abuso. Então, nós não podemos prescindir do compartilhamento de responsabilidades com as empresas que manejam essas ferramentas todas, que possibilitam nas redes sociais essa difusão enorme das chamadas fake news.
Então, o desafio é grande no Congresso Nacional, há algumas propostas interessantes já, em que exatamente criam esse compartilhamento de responsabilidades do setor privado, que diretamente ligado ao manejo dessas informações, com esse controle, para que o dano não aconteça e depois não tenha como ser desfeito. Então, realmente, o tema é muito sensível e vai merecer a atenção nossa o mais breve possível, porque o Congresso já está premido a decidir sobre isso. Professora Daniele, e como você enxerga hoje o papel da ANPD nesse processo de segurança, digamos assim, da nossa democracia? É uma discussão que é feita hoje pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Há alguma espécie de contato com a Justiça Eleitoral? Há hoje um planejamento para que essa segurança ela aconteça protegendo os rumos democráticos das eleições do nosso país? Sim. Agora, no mês passado, a ANPD editou, junto com o TSE, exatamente um guia orientativo para o tratamento de dados no âmbito das eleições. Porque é uma preocupação muito grande. Voltando à pergunta que você fez, né, eu acho que tem 3 pontos que a gente precisa pensar em relação a tratamento de dados e democracia. O primeiro é que o bem informação, ele acabou sendo um bem muito silencioso, mas muito valoroso, né? Quem detém informação tem poder. Então, a proteção, o compartilhamento, a maior possibilidade de coleta de dados, com as novas tecnologias, o que ela fez? Ela acabou alterando a balança de poder da sociedade. Quem tem informação tem poder. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Além disso, ela permite as decisões automatizadas, que é o que o professor Flávio falou, permite a criação de perfis, permite que você consiga identificar até o viés político da pessoa para poder municiá-la de informações que vão estar de acordo com aquele viés, né? E o que isso é muito ruim para a democracia? Isso empobrece o debate, gente, né? O debate democrático. Isso faz com que, com esses algoritmos muito avançados, a gente acabe ficando numa bolha que vai só reforçar aquilo que a gente já pensa ou o viés que a gente já tem, né? Então, a proteção de dados, e aí eu acho que o papel da ANPD nesse caso é importantíssimo, que é de tentar reequilibrar essa balança de poder que tem na sociedade, e não em termos de eleição, mas em termos de democracia como um todo. Professora Vládia, e essa questão relacionada a direitos fundamentais, os dados como direitos fundamentais, e a escolha que cada cidadão tem como sua competência, como sua responsabilidade, dos dirigentes, das pessoas que vão comandar as políticas públicas no país. Você enxerga que essa questão da utilização de dados errônea num momento eleitoral, por exemplo, pode ser um ataque, pode ser uma ofensa à democracia? Eu acho que não tem como a resposta para essa sua pergunta ser negativa, né? Tratar 3 assuntos: proteção de dados, utilização tecnológica desses dados e democracia. Realmente, professor Antônio, é colocar fogo no parquinho. É nos exigir, enquanto sociedade, repensarmos toda uma cultura de utilização dos nossos dados pessoais e de dados pessoais de terceiros, né? É muito interessante que a gente falou sempre aqui hoje, na tarde de hoje, no bate-papo de hoje, sobre os dados, a coleta de dados de terceiro, a utilização, mas os nossos próprios dados estão nessa discussão. E quem aqui, né, quem dos nossos ouvintes, nunca se viu numa situação de sensibilidade e vulnerabilidade de utilização dos seus dados pessoais? E paralelo a tudo isso, a gente tem a administração pública. E como a professora Daniele falou, a ANPD como um indutor de uma nova cultura. Então, olha o desafio, né? Para toda uma sociedade, para todo mundo, na verdade, né? Reiniciar, ou seja, restartar a discussão sobre esses dados, como utilizá-los e, mais ainda, paralelo a tudo isso, a gente tem que preservar a democracia. Preservar o direito de cada cidadão pensar de maneira independente, se manifestar de maneira independente e que consiga esse seu pensamento, essa sua intuição, ela passe para toda a sociedade de uma maneira pura. E isso só vai ser possível se os dados e as informações, enfim, as manifestações pessoais dela forem preservadas. Então o desafio é muito grande. Hoje a gente conversou, a gente deu várias pitadas, né? A gente tocou em pontos sensíveis aqui de proteção de dados, tratamento de dados, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas nós estamos aí, assim, engatinhando nessa discussão. Acho que durante toda a vida, os futuros, né, todo o futuro do mundo, né, tá ligado a esse tipo de discussão.
Então, eu acho que é isso, professor. Nós temos esse grande desafio e a administração pública tem um papel super importante nesse contexto todo. A sociedade do controle, o poder que ter acesso a essas informações dá, seja para uma empresa, seja para um determinado agrupamento político, é algo bastante preocupante. Por isso que o tema do nosso podcast de hoje é algo relevante para toda a sociedade, para a comunidade jurídica, e vocês que estão nos ouvindo até o final desse podcast pode ter a certeza que é apenas o começo de um debate que o IDP faz constantemente. Fica como dica, tem um livro com vários artigos bem interessantes que se chama Sociedade do Controle, e também nós temos um filme, um documentário que está nos programas de streaming, que é O Dilema das Redes Sociais. Esses são duas dicas que a gente deixa aqui no final do nosso podcast, agradecendo a todos os participantes, professor Flávio, professora Daniele, e em especial a quem está comandando esse projeto de podcast aqui comigo, a professora Vládia Pompeu, e agradecer imensamente a equipe do IDP, a Gabriele, que é a coordenadora aqui da nossa área de comunicação, e em especial a Marcela, que fez tudo o que era possível e impossível para que esse projeto pudesse acontecer na mais alta qualidade, ao Luan, que garantiu aqui a técnica primordial para que o programa pudesse acontecer nos melhores termos. Obrigado a todos, esse é mais um podcast Direito Administrativo do IDP.